Será que o mercado de influência, como a gente conhece, efetivamente morreu? Acabou? Com a chegada do TikTok Shop, o GC Creators, esse mercado nunca esteve tão movimentado e passando por mudanças tão importantes. Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo, e neste podcast, de forma bem descontraída, a gente conversa sobre mercado, tendências, marketing, influência, branding, tudo que permear o mundo dos negócios. E hoje eu queria falar com vocês sobre esse tema que tem passado muito pela minha cabeça, que é o fim do mercado de influência, como a gente conhece. Vamos lá, segue o fio aqui comigo para você entender o contexto. A gente tem visto uma drástica mudança nos grandes nomes da influência desde que o TikTok chegou. Então antes, a gente tinha influenciadoras gigantescas, extremamente bem consolidadas, que eram as top do mercado. Então Gabriela Pugliese, Camila Coutinho, e aí veio o TikTok e uma nova geração dominando as redes sociais. E aí esse mercado já deu uma balançada. Porque a forma de criar e consumir conteúdo mudou muito. Além disso, a gente viu no ano passado, chegando com mais força do que nunca, o mercado de UGC, UGC Creator. Nada mais é do que pessoas normais que produzem conteúdo remunerado para marcas, mas que não são influenciadoras. Normalmente, essas pessoas elas nem postam o conteúdo nas redes delas, mas elas produzem para que as marcas possam postar nas suas redes sociais. Então, eu, Helena, vou lá e produzo um conteúdo para Stanley, mas eu nem posto na minha rede social, eu só entrego um vídeo para Stanley postar no perfil dela. Com a chegada do GC, o mercado deu mais uma movimentada. Por quê? Porque se antes você tinha que pagar uma influenciadora que tem marca, que tem relevância, que tem influência, para que ela fizesse um vídeo para você, agora, para você ter um vídeo no seu perfil e movimentar as redes, um vídeo nativo, um vídeo bom, você precisaria só encontrar alguém que ainda não tem marca, ainda não tem relevância e por isso vai cobrar mais barato, mas top fazer o vídeo para você. Agora, recentemente, o TikTok Shop chegou no Brasil. E aí, eu digo que ele foi a cereja do bolo para consolidar algo que a gente já vinha vendo acontecer, que inclusive eu falei no episódio 3 deste podcast, que é o meu episódio preferido de todo o podcast, onde eu falo sobre o novo funil de marketing. Vale muito a pena você assistir se você ainda não assistiu. Que é basicamente o movimento que tem acontecido no mercado de que agora os influenciadores querem se tornar empresários, empreendedores, e os consumidores estão se tornando influenciadores. Essa é a nova lógica, a nova regra. Além de tudo isso, as marcas começaram a profissionalizar mais os seus setores de influência, né? Então, o setor de marketing começou a se profissionalizar mais em relação às influenciadoras, sendo cada vez mais criteriosos em relação às influenciadoras. Ou seja, um mercado que antes era dominado por grandes nomes, contratos milionários, publicidade sem fim, tinha muita publicidade, os influenciadores eles estavam nadando no mar de publicidades, agora está sofrendo uma mudança silenciosa, que para as empresas é mais barata e muitas vezes mais lucrativa. O que aconteceu ao longo dos últimos anos foi que surgiu um novo mercado há alguns anos atrás, né? Lá em 2010, mais ou menos, que era o mercado de influência. As marcas no começo desprezaram esse mercado, não, isso daqui não deve dar dinheiro. Depois, elas começaram a perceber a relevância disso, e aí todas as marcas começaram a contratar influenciadores para fazer publicidade. Muitos desses influenciadores não convertiam porque eles tinham uma falsa relevância, ou eles topavam fazer publicidade em áreas que eles não eram relevantes, em assuntos que eles não eram relevantes. Então, uma influenciadora de moda ia lá e começava a fazer publicidade para, sei lá, deixa eu pensar uma coisa totalmente aleatória, para uma plataforma de cursos. Não tem nenhuma relação. E ela nunca mostrou ela fazendo um curso. Isso começou a gerar um efeito que foi, primeiro, a descredibilização da publi, e além disso, começou a gerar uma frustração para as marcas de que, putz, tudo bem, ok que o influenciador não é vendedor, mas será que é normal eu investir tanto dinheiro como eu investi nessa influenciadora e ela não me retornar nenhum real? E aí,
as marcas começaram a criar critérios. E elas começaram a entender algumas coisas que hoje a gente já sabe, que são meio básicas. Tipo, influenciador que tem muito seguidor não necessariamente tem muita relevância. Um influenciador nichado, muitas vezes, converte muito mais do que um influenciador mega desses gigantes que são celebridades. A publi, ela foi sendo inserida cada vez mais dentro de um contexto de vida que as pessoas conhecem e se envolvem mais. Então, a confiança virou a principal moeda. Hoje em dia, é muito mais importante a confiança do que o número de seguidores, por exemplo, né? A confiança, a relevância, que são basicamente sinônimos dentro desse mercado. E aí, a hora que tudo isso começa a acontecer, as marcas começam a falar: opa, peraí, será que eu deveria estar colocando tanto dinheiro aqui nessa uma pessoa? Ou eu deveria pegar o dinheiro dela e distribuir para 10 UGCs que vão movimentar as minhas redes sociais, vão fazer eu ter um conteúdo que é mais nativo, um conteúdo que é mais interessante, porque tá aí um problema que as marcas têm, né? Elas não sabem se comunicar nas redes sociais. Se você se interessa nesse assunto, você tem que ouvir o episódio também da nova linguagem, porque assim, existe uma nova linguagem, tá? E as marcas precisam aprender a falar ela. E aí as marcas olharam e falaram: tá, um jeito de eu aprender a falar essa nova linguagem, fazer conteúdo mais nativo, mais interessante, através da UGC. E a UGC, além de ser mais barata, ela talvez, quando eu junte, né, todas as UGCs com uma influenciadora que é relevante, mas ela é menor, então ela, consequentemente, muitas vezes ela é mais barata, eu vou ter o mesmo orçamento, eu vou gastar a mesma coisa que eu gastaria com essa grandona, mas eu vou ter o dobro de retorno. No paralelo, o que começou a acontecer foi o mercado de milhões começou a aparecer para cada vez mais pessoas e a criança, o adolescente, eu, você, todo mundo, deixou de achar super interessante ser o jogador de futebol, a atriz, e começou a achar super legal ser o TikToker, o YouTuber, a blogueira do Instagram. Por quê? Porque a blogueira do Instagram tá cada hora num lugar, ela tem um lifestyle super interessante. Todas as meninas, todos os meninos que têm algum tipo de privilégio, que tem um lifestyle interessante, que viajam muito, começaram a falar: eu devia estar monetizando isso daqui, eu devia estar criando conteúdo. Os marqueteiros, eu me incluo nessa, ficam falando que a gente tem que criar conteúdo. E aí a profissão dos sonhos virou ser influenciador. Por quê? Porque o mercado ainda não aceitou que às vezes é mais fácil você vir para a internet criar conteúdo para vender seu serviço, seu produto, do que a sua influência. Mas só é mais fácil hoje porque o mercado passou por todas essas mudanças. A gente vai chegar lá. Então, essas duas situações estavam acontecendo paralelamente. Primeiro, muitos influenciadores não trazendo retorno, porque muitos dos influenciadores estavam pegando publicidades que não tinham nada a ver com o nicho deles, mas também porque as marcas engessam muitos briefings. A marca vai lá, contrata alguém que tem know-how em fazer conteúdo, mas fala para a pessoa como e o que ela tem que falar na publicidade. O público dessa pessoa percebe nitidamente que aquilo ali é uma publicidade, acha um conteúdo chato, não engaja, não converte, porque não parece natural. Então, isso começou a acontecer, a publi ficou cada vez mais cansativa e cada vez mais as pessoas foram deixando de confiar na publi. Ah, isso daí que você tá fazendo é publi, como se fosse uma ofensa. Você só faz publi como se fosse uma ofensa. Vender, a gente tá vendendo o tempo inteiro, tá, gente? Quando eu falo de coisas, ou até cito a Stanley, é como se eu estivesse vendendo pra Stanley aqui de graça. A única coisa é que o criador de conteúdo ético, ele escolhe marcas que ele já falaria e já criaria conteúdo sobre, e ele é pago por isso. Mas, antigamente, as marcas começaram a enfiar produtos que os influenciadores às vezes não gostavam, ou narrativas que os influenciadores não gostavam, por vontade de ganhar dinheiro e firmar uma parceria, os influenciadores começaram a aceitar, e isso foi prejudicando todo o mercado. E no paralelo, o mercado começou a ficar saturado. Um monte de criador querendo fechar publi. E aí a gente viu quase que uma crise há uns 2 anos atrás, onde já tinha mais influenciador do que marca, já tinha mais influenciador, até em número de seguidores, do que marca. E aí, a gente começou a receber vários depoimentos, eu digo assim, a gente como sociedade, de pessoas que tiveram burnout, de pessoas que não aguentaram a pressão das redes sociais, de pessoas que estavam vivendo uma verdadeira vida impostora, porque parecia que elas estavam ganhando um monte, mas na verdade elas não estavam. E não só uma vida impostora, como elas acreditaram num sonho que não era verdade. Quase como o sonho do jogador de futebol, que a exceção vai se dar bem, não é a regra. E o mercado de influência começou a acontecer isso. Para piorar tudo isso, a confiança foi pro ralo. Quanto mais a confiança vai pro ralo, pior a situação fica.
Quanto mais influenciador que vai perdendo relevância e vai perdendo parceria tem, mais desesperados esses influenciadores ficam. Quanto mais desesperados eles ficam, mais doido da cabeça todo mundo fica. E aí o conteúdo dessas pessoas fica ruim, fica ruim, fica ruim. Como elas eram o produto delas, elas vão tendo uma diminuição de renda, essa diminuição de renda começa a impactar no conteúdo e aí dá zebra. Tem uma fala que eu vi num vídeo da Luana Carolina que eu gostei muito, que aí a gente começa a entrar numa outra parte do problema, tá? Porque deu zebra na parceria, porque as marcas não sabiam fazer parceria, muitas marcas ainda não sabem. Deu zebra porque os influenciadores começaram a ficar sem critério, porque eles não estavam se olhando como marca, então eles estavam nem aí pra relevância deles. E aí, vou trazer alguns pontos aqui de um vídeo muito bom que eu vi da Luana Carolina sobre isso, sobre o problema de você ser um influenciador lifestyle. E aí, o que acontece é, os influenciadores, eles estavam só pensando no dinheiro do agora, né? Eles nunca se encararam, ou a maior parte deles não se encaravam como marcas. E aí você faz parceria com marcas que não vão te trazer nada em troca. Então você tá trazendo um conteúdo de valor para aquela marca, ela tá pagando para você, mas você tá manchando a sua imagem com a sua audiência. Ou porque é uma marca que não condiz com seus valores, e aí vai estar na cara que você tá só fazendo pelo dinheiro. Ou então porque você simplesmente não escolhe efetivamente algo que fique natural e contribua para a construção da sua marca. Eu não tô falando de marca de luxo aqui, tá? Eu tô falando de às vezes você pegar uma marca que não é nada a ver, que você vai ter que forçar um conteúdo, mas é porque você tá meio sem opção, porque você tava precisando do dinheiro, porque você escolheu essa profissão que tá cada vez mais ficando mais difícil. Surgiu essa ideia de que se você for um influenciador lifestyle, vai ser mais fácil, afinal é só você mostrar a sua vida. E aí entra o ponto que eu falei que eu ia falar da Luana Carolina, né? Que é assim, ela trouxe uma visão que eu adorei. Porque eu sempre achei zoado, assim, não zoado no significado da palavra, né? Mas eu achei sempre meio ruim você tentar ser um influenciador lifestyle, porque você fica escravo do conteúdo, você tem que mostrar tudo da sua vida. Você, querendo ou não, começa a mudar a sua vida pra se moldar no conteúdo. E foi onde eu me identifiquei com isso que a Luana Carolina falou, porque ela trouxe essa visão de que a partir do momento que você é uma marca e você quer ser contratado por empresas, quer ganhar coisas, ser relevante nesse mercado, você vira o produto. E quando você vira o produto, ela fala que essa é a parte obscura do mercado de influência. Você começa a moldar a sua vida, a sua personalidade, o que você usa, o que você fala, o que você acredita, para agradar o outro. E essa é a maior prisão que você poderia se colocar. É muito ruim você entrar nessa cilada de que se tudo da sua vida é conteúdo, você precisa performar o tempo inteiro. Afinal, o conteúdo é um grande espetáculo. Você tá ali performando pro outro, em troca de likes, curtidas, né? Comentários, salvamentos. O tempo inteiro o conteúdo é sobre você ser relevante pro outro. Quando o conteúdo é a sua vida, você tem que moldar a sua vida para ser relevante para o outro. E isso é muito perigoso. Eventualmente, a sua saúde mental vai pro lixo. Você entrega a sua saúde mental direto no lixo. Principalmente quando você se aprisiona e você tem toda a sua renda vindo daquilo ali. É muito diferente quando a gente fala de você criar conteúdo para gerar demanda para os seus negócios, para fortalecer as coisas que você já gosta, já tem dentro do seu estilo de vida, de você criar conteúdo mostrando a sua vida, mas sendo você, que eu ainda acho que é uma zona perigosa, mas usando essa influência para vender algo. Ou para documentar, a Luana fala isso no vídeo, eu achei muito legal também, que é documentar o seu conhecimento. Para que se a internet acabar, se as publis acabarem, você possa fazer uma transição de carreira, onde você aproveitou todo o momento que você criou conteúdo para te levar, né, e abrir novas possibilidades para você, para te levar para novos lugares, onde você não vai chegar já ainda saindo do zero, você já vai chegar com alguns pontos a mais, que você veio construindo a sua marca pessoal em cima de habilidades, de coisas que você estudou, de coisas que você sabe, e aí isso vai te abrir portas. Agora, quando você constrói a sua relevância em cima do seu corpo, em cima das viagens que você faz, se eventualmente algo acontece na sua vida e você não pode mais fazer aquilo, você vai começar do zero. O que eu tô querendo trazer aqui pra vocês é: será que a publi vai acabar, né? Respondendo essa pergunta, então, no meio deste episódio. A publi não vai acabar, mas eu acho que a publi, como a sua única fonte de renda,
talvez ela esteja prestes a acabar, porque a concorrência aumentou, não só de criadores de conteúdo, tem muito mais gente criando conteúdo hoje do que tinha há 10, 20 anos atrás, como tem o mercado de UGC que está super aquecido, eu trouxe alguns dados para vocês, inclusive quem quiser estudar mais sobre o UGC, a Rafaela Chagas é incrível nesse assunto, ela é realmente muito fera, ela tem uma plataforma só sobre o GC para você se cadastrar e para as marcas se cadastrarem também para fazerem parceria com o GC. É um negocião. Pra vocês terem uma noção, de acordo com uma pesquisa que eu peguei aqui, o GC pode converter até 30% a mais quando a gente tá comparando com a média, tá, dos influenciadores. É óbvio, gente, que nada disso é regra. Porque tem aquele influenciador que, cara, ele é relevante demais. E ele vai, além de te trazer venda, ele vai te trazer relevância, porque ele endossa a sua marca. Você contratar aquele influenciador mostra que você é uma marca confiável, você às vezes é uma marca chique, ou que você é uma marca da galera, depende, né? Porque aí você vai fazendo associações com outras marcas pra roubar atributos que essas marcas têm. Essa é a grande graça da parceria. Então, por isso que eu digo pra você, se você é influenciador e você não tem um posicionamento, você não tem uma construção de marca, você tá deixando o seu negócio ao acaso, porque o seu negócio é a sua construção de marca. Além disso, um outro dado do GC, 92% confiam mais em pessoas comuns do que em marcas. Então, para as marcas, o GC ele é muito bom, porque é uma pessoa comum indicando e não a própria marca indicando o próprio produto. E o mercado global de UGC ele pode chegar até 32 bilhões de dólares até 2030. E teve uma explosão de interesse das pessoas por se tornarem UGC. Teve um crescimento de 8.700%. Por que eu tô trazendo esses dados? Porque, e esse último dado é muito importante pra gente analisar. O mercado de GC nunca esteve tão aquecido, ele vai crescer muito nos próximos anos, mas tem que tomar cuidado porque ele também vai ser um mercado que, eventualmente, ele vai se saturar. Todo o mercado satura, tá? O meu mercado, gente, de vender infoproduto, mentoria, posicionamento, ele é extremamente saturado. Mas sabe por que eu tive um lugar na luz do sol dentro desse mercado? Porque eu me posicionei, porque eu me diferenciei. E a diferenciação não tá nessa coisa de você ser autêntico e ser diferentão, tá? Eu não sou diferentona. Eu faço o básico bem feito, eu estudo, e eu trabalho, e eu me desenvolvo para eu aumentar o meu repertório. E o meu repertório é meu. E isso vai construindo a minha visão estratégica que eu entrego para os meus clientes. Então, você tem que pensar como você vai se desenvolver para se diferenciar. Não porque eu vou vir aqui e ao invés de usar um batom vermelho, posicionamento, eu odeio quando falam que posicionamento é tão raso quanto um batom vermelho e um blazer. Eu vou usar uma roupa streetwear. Ou eu vou só, sei lá, andar de chinelo. Isso não é posicionamento. Isso é posicionamento visual, que é um pedaço do posicionamento. O posicionamento, o meu valor, ele vai morar em outras coisas, em outros atributos. Então, é uma coisa bem mais profunda, né? Em como você investe em você, no seu desenvolvimento e como você se desenvolve. Isso é muito importante. E o mercado de UGC, igual todos os outros mercados, quem for um UGC mais profissional, mais sério, se olhar como empresa, vai ganhar mais. E não vai morrer dentro da saturação do mercado, que eventualmente vai acontecer. O mercado, ele sempre vai estar saturado para quem é ruim. Fato. Os mercados, eles estão sempre saturados para quem é ruim. A não ser que você pegue muito no começo. O GC ainda tá no começo. É uma baita oportunidade para você que quer criar conteúdo, né? E quer fazer uma renda com isso. E também para você, marca, que quer começar a investir em conteúdos mais nativos, ainda não sabe direito como fazer, mas não tem tanto dinheiro para pagar tantos influenciadores. Pode ser uma opção. Só deixa eu esclarecer isso. O GC substitui o influenciador? Não, de jeito nenhum. O GC representa o fim das publis? Não, de jeito nenhum. Porque o influenciador tem um papel de endosso de marca que o GC não tem. A menos que o GC seja também influenciador, tá? Aí são outros 500, porque ele é influenciador e ele também faz o trabalho de GC. Ainda respondendo isso então a publi vai acabar? Não vai acabar, mas o dinheiro está sendo movimentado de um jeito diferente. O investimento total em marketing de influência ele está crescendo. O mercado brasileiro tem movimentado cerca de 24 bilhões de dólares. Desculpa, tem movimentado não. Movimentou em 2023, para vocês terem uma noção. Só que agora, o que está acontecendo é que está mudando a forma como esse dinheiro está sendo distribuído. Se antes esses 24 bilhões estavam concentrados em uma
porcentagem muito pequena de influenciadores, agora isso está sendo diluído, porque os micro, nano influenciadores, 5, 10, 15, 20, 40, 50 mil seguidores, eles antes não eram tão relevantes, porque eles não faziam parte da estratégia da marca e porque as marcas tinham muita dificuldade em encontrar esses influenciadores. Agora, com a revolução TikTok, né, que aconteceu dentro do mercado, principalmente, ficou muito mais fácil para as marcas acharem esses criadores e as marcas começaram a entender que existe um caminho com esses influenciadores, porque a audiência desses influenciadores confia muito neles. Então é um caminho muito próspero. E aí é isso que tá dando essa sensação de insegurança, porque novos influenciadores, através dos seus conteúdos, mas também através de plataformas que eles se cadastram, que fazem, né, essa ligação entre o criador e a marca, criador menor e a marca, eles têm ganhado mais espaço. E aí os maiores, eles começam a sentir a crise. E aí a gente olha para todo esse cenário e a gente começa a perceber que, tudo bem, o que os influenciadores têm feito? Eles têm feito um movimento para eles se tornarem empresários. É a coisa mais inteligente? Não sei. Por quê? Porque você se tornar empresário, eu acho que é super inteligente, mas assim, você tem que querer, você tem que gostar, você tem que entender tudo que vem com isso. Inclusive, eu tenho um episódio só sobre isso aqui no podcast também. Sobre os influenciadores se tornarem empresários. Tem que entender se é isso que você quer, se não é, se você vai ser tipo um autônomo em outras coisas, se você vai diversificar a sua fonte de renda, então você vai fazer o GC, você vai viver de publi, mas ao mesmo tempo você também vai estar dentro do TikTok Shop, por exemplo. E aqui entra a cereja do bolo, que crava essa grande mudança no mercado de influência, né? Concretiza, mostra, escancara a chegada do TikTok Shop no Brasil. Pra quem não sabe o que é o TikTok Shop, basicamente, você não precisa mais sair da rede social para você comprar um produto. Você não precisa mais sair do TikTok. Você tá ali vendo o vídeo, vamos supor que é um vídeo apresentando uma base de maquiagem. E aí, essa influenciadora vai lá e coloca dentro de um íconezinho dela, né, que é o ícone do TikTok Shop, uma sacolinha que fica no cantinho do vídeo, no canto esquerdo do vídeo. Ela coloca esse produto ali. Todo mundo que clicar nesse produto, decidir comprar, agora você compra sem sair da plataforma, o que é bizarro, muito revolucionário, é insano, porque uma das maiores taxas de você perder o cliente é na hora que você leva ele pro site, né? Você tem que sair da rede social para ir pro site. E na hora que você tá dentro do site, você tem que colocar todos os dados. A hora que você vai pro checkout. Então, essas duas perdas você elimina. Porque o cliente vai clicar, ele já tá ali num site, né? Entre aspas. Porque ele ainda continua no TikTok, mas ele clicou. Já tá no carrinho dele. Ele coloca para comprar. Se ele já fez alguma compra antes, ele tem absolutamente todos os dados dele ali. Então, ele já tem o endereço de entrega, ele já tem todos os dados, o CPF, tudo. Tudo já tá cadastrado. Então, com 2, às vezes 3, né? Dependendo se você tiver que selecionar mais alguma coisa. 3 cliques, você comprou. Acabou, vai chegar na sua casa. E aí, por que isso movimenta o mercado de influência? Porque qualquer pessoa que tenha acima de 5 mil seguidores pode criar conteúdo com os produtos do TikTok Shop. Lembra que agora os consumidores são os novos influenciadores? Pois bem, a gente já via um fenômeno acontecendo de pessoas que não eram influenciadoras, por exemplo, postando o seu super coffee de manhã. Isso já estava acontecendo. Por quê? Porque super coffee conseguiu um status, a pessoa vai lá, brincar de influenciador, mostrar as coisas é super legal, fazer unboxing é super legal. Então, pessoas comuns já estavam fazendo unboxing, mostrando as suas coisas, exercendo sua influência sem serem pagas por isso. Então eu, por exemplo, eu sou uma baita influenciadora de Kindle, mas a Amazon não tem uma parceria comigo. Por sinal, a Amazon, por favor, faça uma parceria comigo, porque, pelo amor de Deus, eu uso esse treco todos os dias. Pra mim, seria uma maravilha falar do meu Kindle. É uma coisa que eu efetivamente gosto. Então, eu já tava exercendo essa influência. Mas eu fico falando e postando sobre isso, não necessariamente. Porque eu tenho um valor, né, na minha postagem e eu escolho muito o que eu falo. A partir do momento que eu entendo isso, que é uma lógica que todos os consumidores entenderam, eu sinto que a marca deveria me dar algo em troca por eu ser tão fiel. E aí, ou eu não posto, sem nenhum incentivo, ou eu posto na esperança até de receber algo alguma hora, de tanto que eu posto, de tanto que eu converto, mesmo sendo uma pessoa pequena. Então, antes mesmo de eu exercer a minha influência, né, de eu ter os meus seguidores, eu já converti a Kindle.
Eu mesma já comprei mais de 4 Kindles na minha vida, 5 Kindles na minha vida pra presentear ou pra mim mesma. Foram 6 Kindles. Putz, eu já comprei Kindle demais. Que isso? Porque eu já presenteei muitas vezes com Kindle. Eu já comprei pra mim 2 vezes, enfim. Então, eu já exerci essa influência. Quando aparece a possibilidade de eu ser remunerada agora por isso, por quê? Quanto mais eu vendo nessa sacolinha do TikTok Shop, mais eu ganho, uma vez que a venda dentro do TikTok Shop é comissionada. Você acha que eu não vou fazer um vídeo do meu Kindle? Eu nem sei se o Kindle tá no TikTok Shop ainda ou não. Mas eu vou checar depois desse podcast. Você acha que eu não vou fazer um vídeo falando de como o Kindle melhorou minha leitura e colocar o linkzinho? Provavelmente. E aí, a outra influenciadora que o Kindle tava contratando, que nem lê, e que não tava convertendo pra ele, começa a fazer menos sentido. Começa a fazer mais sentido Kindle me incentivar me dando um Kindle novo que é baratíssimo, né? A Amazon me incentivar me dando um Kindle novo que é baratíssimo pra eles. Custa quase nada, uma vez que eu já trouxe retorno, antes até, do que ele ir lá e investir nessa influenciadora. Ou às vezes custa 0, porque ele vai ver que eu converti um monte. Beleza, parabéns, você já recebeu sua comissão. Você não vai ganhar nada em troca, além da sua comissão. Só que isso, pra mim, que antes não tinha nada, nenhum tipo de parceria, já tava fazendo venda e já tava fazendo as pessoas comprarem sem ganhar nada, pra mim isso já é uma vantagem. Pra Amazon isso é uma baita vantagem. Então pra todo mundo ficou legal. Só que pras influenciadoras isso movimenta de novo, porque agora as pessoas comuns, além dos outros creators que já estavam construindo suas marcas, eram menores, mas eram criadores de verdade, né? Pessoas que estavam ali tentando viver disso, estarem já roubando um espaço das influenciadoras maiores, agora qualquer pessoa acima de 5 mil seguidores já consegue roubar também esse espaço. É o fim das publis? Não, não é. Mas agora, mais do que nunca, para você receber uma publi, você vai ter que trilhar um caminho onde você constrói uma autoridade primeiro. A ordem, ela é essa, é inevitável. Você primeiro vai ter que construir o seu posicionamento, construir a sua relevância, construir a sua autoridade. Isso de maneira consistente, isso escolhendo mesmo as marcas que você vai trabalhar, com o que você vai se associar ou não. E aí, se tudo isso der certo, você pode até viver de publi, com certeza. Mas não dá pra inverter a ordem. Até lá, você vai fazer como pra ganhar dinheiro? Você vai trabalhar como GC, você vai trabalhar no TikTok Shop e muitas vezes você vai também vender o seu serviço, o seu produto. Pode ser que até antes de você escalar vendendo seu serviço, seu produto, você tenha publicidade. E pode ser que, e essa é a minha grande aposta, tá? O mercado, ele fique cada vez mais borrado. Eu já falei isso em outros episódios, é o que eu acredito. Então, se eu fosse fazer uma previsão para o mercado de influência, seria essa daqui. O mercado vai ficar cada vez mais borrado. Então, eu vendo meu serviço, eu vendo mentoria, eu vendo consultoria, eu vendo infoproduto, mas ao mesmo tempo eu também fecho publicidade. As marcas vão trabalhar cada vez mais com influenciadores mais nichados. Os influenciadores vão ter que cada vez mais buscar meios de diversificar suas fontes de renda. Os mais inteligentes, eles vão virar sócios de empresas que fazem sentido para o posicionamento deles. E essas empresas vão aceitar eles como sócios porque o posicionamento deles vai agregar para essas empresas. Então, a Manucity virando sócia da The Simple Gym. Isso faz total sentido. A Manucity, um ícone fitness da nova geração, virando sócia de uma academia. Ela já ia na academia, ela já falava da academia que ela ia antes, agora ela fala da academia dela. E isso faz total sentido. E aí ela virou uma empresária sem necessariamente ter que abrir uma marca. Ela se associou a uma marca. É mais ou menos isso. A minha opinião sobre o fim do mercado de influência. Não vai acabar. Mas, se eu fosse você, eu ficava ligeiro. Porque a publi, do jeito que ela é hoje, ela vai mudar. E o mercado, naturalmente, vai começar, no geral, a pagar menos. Então, essa história do influenciador, ela vai ficando mais difícil. E se você quer ser uma pessoa que exerce influência ou que vende dentro das redes sociais, tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa construir a sua relevância. E óbvio, fica aqui a dica. Use das ferramentas que estão disponíveis aí pra você. Inclusive, a gente tem que vai ao ar entre essa semana e semana que vem para os alunos da Nova Onda, um curso só sobre monetização dentro do TikTok. Se você acha que a monetização por view é a única, você está muito enganado. Tem vários programas, várias outras coisas dentro do TikTok que você pode monetizar, inclusive o TikTok Shop. Então,
estudar, entender essas outras fontes de renda que você pode ter, que vão tirar a pressão da publi, onde você depende da outra empresa para que você feche e receba. Você não depende de uma prospecção sua, você depende da vontade do outro, da disponibilidade de dinheiro do outro, né? A gente sempre tá nessas trocas financeiras dependendo da disponibilidade do outro, mas quando a gente fala de depender das empresas pra gente receber, fica muito mais difícil, principalmente quando a gente tá começando. Então, quando você desafoga um pouco essa pressão de ter que fechar com outras empresas e traz mais outras fontes de renda que você tem um pouco mais de controle, é muito melhor pra você. Então, pensa nisso, estude as plataformas, estude essa revolução que a gente tá vivendo dentro do TikTok. Inclusive, eu fiz uma aula que ficou muito boa sobre isso, sobre a revolução do TikTok. Ela não tá disponível, mas se vocês quiserem, me mandem mensagem aqui que eu posso entender uma forma da gente disponibilizar essa aula pra vocês, que foi uma aula gratuita. E que aí talvez eu consiga combinar aqui dentro da gente, por um valor simbólico, vender essa aula pra vocês. Não sei. Me falem se vocês quiserem nos comentários, que aí eu consigo entender isso com o Gustavo, principalmente. Mas é muito importante vocês entenderem, tá acontecendo uma revolução. Existem outras formas de monetização. Eu preciso me ver como empresário. E eu preciso estar atento para as mudanças de mercado. É mais ou menos isso. O mercado nunca vai estar saturado para quem é bom. Mas o mercado pode ver o valor dele caindo. Então, o mercado pode desvalorizar. E se você está dentro desse mercado, você precisa estar ligado para você se movimentar antes da crise. Não quando a crise chegar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei falar sobre esse tema. E eu vou trazer um spoiler pra vocês. A gente vai lançar dentro da Nova Onda também, pra quem entrou na última turma, um curso de TikTok Shop. Então eu vou trazer esse curso de TikTok Shop. E provavelmente a gente vai disponibilizar ele avulso pra vocês comprarem. Então, fiquem ligados. Eu vou deixar um link aqui pra você se pré-inscrever, pra você ser avisado quando esse curso for lançado, porque eu acho que é uma ferramenta que todo mundo precisa aprender a usar. Um beijo pra vocês, até semana que vem.